Oi, gente, tudo bom com vocês? Lucas por aqui novamente. Hoje a gente vai, mais uma vez, conversar sobre um dos capítulos, né? Dessa vez o capítulo 13 do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Bom, a carta de hoje, ela tem um início bem peculiar. O início dessa carta é o diabo mais velho, falando palavras de tristeza para o diabo mais novo, porque ele estava triste com o que aconteceu e como pôde o seu aprendiz, esse diabo mais novo, deixar o paciente dele tomar aquela decisão. E olha que interessante. O cenário que foi montado é bem específico, peço a sua atenção. Bom, aqui na carta, o paciente ele vai e tem um passeio no campo. E esse passeio que ele tem no campo, ele não tem outro objetivo no coração a não ser simplesmente passear e se deleitar com isso e ter prazer apenas no passeio. E por ele encontrar prazer numa ação que ele realizou e um prazer genuíno, isso leva ele a voltar os olhos para Cristo, porque ele já tinha conhecido a Cristo, porque toda a vida dele, até esse presente momento, ele havia sido morno, ele não foi realmente um cristão profundo que se dedicou a Cristo, mas nesse detalhe, quando o diabo mais novo deixa ele sair e passear por aí, deixa, eu digo, não tenta ele com tanta avidez para ele fazer outra coisa, mas deixa ele livre para dar esse passeio por aí. Nesse passeio, esse humano, esse paciente, ele tem prazer no passeio e por ter prazer simplesmente no passeio, ele olha para Cristo. E olhando para Cristo, Cristo se vai até ele, o Espírito Santo enche ele novamente de uma graça irresistível. E olha que interessante. Peço muito essa atenção aqui. O ser humano, quando ele encontra prazer genuíno numa ação, essa ação e esse prazer genuíno que ele encontra, desde que não seja pecaminoso, leva ele a olhar para Cristo. E olhando para Cristo, leva ele a ficar mais perto de Cristo. E olha que interessante. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu fui passear em alguma coisa. Fui no Beto Carreiro. Um exemplo aqui. Fui no Beto Carreiro, em Santa Catarina, tal, passei nos parques, e depois que eu chego no meu trabalho de novo, tô na mesa lá tomando café com os meus colegas de trabalho, e eu falo, não, fui no Beto Carreiro, cara, pô, passei lá nos brinquedos, tal. Daí chega alguém e fala assim, pô, sabia que tem uma roda gigante muito legal lá? Eu remedo essa pessoa olhando pra ela e falando, pô, não, claro que eu sabia, né, cara, pô, fui 5 vezes nessa roda gigante, pô, muito massa, cara. Daí essa outra pessoa fala, mas sabia que tem esse outro brinquedo? Daí você fala, pô, esse é meio paia, não gostei, não achei interessante. E perceba que esse tipo de tom, esse tipo de conversa, ela não tem o objetivo de eu passar uma experiência realmente boa que eu tive para outras pessoas, mas o coração desse exemplo, o coração da pessoa desse exemplo, quando estava lá no Beto Carreiro subindo na montanha russa, ele já estava premeditando o que ele falaria para os seus colegas de serviço, para os seus amigos, para os seus familiares, tirando vantagem de que foi até lá e de que foi incrível, porque ele conseguiu dinheiro suficiente para chegar até aquele local, porque ele merecia. E veja como ele merecia se deleitar em uma montanha russa, enquanto você que está ouvindo não merecia tanto assim. E olha como uma simples viagem, um simples passeio, uma ação feita com a motivação errada pode levar ao abismo. E leva ao abismo. E o nosso coração, ele é totalmente depravado e ele leva a você, eu já dizia, João Calvino, que o coração humano é uma fábrica de ídolos e ele leva você a levantar um ídolo no seu coração e aquele ídolo, ele vai se tornar motivo de adoração para você. Qual que é o ídolo desse exemplo aqui que eu tô dando? Pode ser o meu ego, por exemplo. Pode ser a minha família. Eu posso levantar minha família como ídolo e apontar mais para minha família do que eu aponto para Jesus e tirar mais vantagem, me ser mais grato pela minha família do que eu sou grato pela obra de Jesus. Nossa, olha que como é um escândalo o evangelho, não é mesmo? Tenho mais prazer em Cristo do que tenho mais prazer na minha família. E deveria ser assim, mas eu entendo que para a maioria de nós não é assim, porque isso fala de um nível de devoção muito profundo a Deus. Mas o mais importante desse livro e desse capítulo, na verdade, é esse ponto.
Ações feitas com a motivação errada vão te levar pro abismo. E ações feitas com a motivação certa. Lucas, qual que é a motivação certa? A motivação certa está pura e simplesmente no ato de agir. Então, eu não vou fazer um passeio no campo, ver as árvores e apreciar uma brisa suave, porque eu quero tirar vantagem disso, eu quero contar para alguém que isso aconteceu comigo. Eu quero simplesmente vivenciar aquele momento. E aqui que a gente acha uma palavra muito escassa no nosso vocabulário atual, que é a contemplação. Nós não contemplamos mais. Nós olhamos para aquilo que as nossas mãos construíram e nos deleitamos totalmente naquilo. Um exemplo, você agora está no YouTube vendo esse vídeo que vai gerar o conteúdo bom em você. Eu creio nisso. Mas o que você vai fazer depois disso? Você vai abrir o multitarefa, jogar o YouTube para o lado, clicar no Instagram e começar a gerar o Reels? Gerar o Reels não gera contemplação. Gerar o Reels vai fazer você ver vários vídeos de 1 minuto ou alguns segundos que vai te dar uma carga imensa de informação e você não vai ter tempo de digerir. Fala 5 vídeos que você viu ontem no Reels ou no Instagram, você não vai lembrar. Por quê? Porque aquilo não foi relevante o suficiente para você lembrar, mas você gastou esse tempo com isso. Gaste mais tempo contemplando. Olha onde você está morando agora, abre a porta, olha para a natureza. Ah, mas eu não tenho uma linda paisagem para eu contemplar. Cara, vê uma formiga andando e veja prazer nisso. Sabe? É sobre as literalmente pequenas coisas. Porque se você consegue encontrar prazer na natureza, quando você encontrar prazer em Cristo, quando você olhar para a criação e contemplar ela por causa da grandeza de Cristo e olhar para ele e ver que foi ele que fez tudo isso, uau, isso vai fazer você ficar muito mais apaixonado por Jesus. Então contemple, olhe para as coisas e apenas olhe, entenda, questione: Deus, como tu és lindo de fazer tudo isso aqui, como você é lindo em si mesmo, como você é magnífico. Então, contemple, gaste esse tempo contemplando. E aqui eu tenho uma frase do livro para fechar que eu achei muito, muito, muito linda. Que ele fala o seguinte aqui, ó. Quando ele fala sobre o fato de eles abrirem mão de si mesmos, só o que deseja deles é que abandonem o clamor da vontade própria. Ponto e vírgula. Uma vez conseguindo isso, ele lhes dá toda a personalidade de volta e se gaba, temo que sinceramente, de que quando se tornam totalmente seus, serão mais eles mesmos do que nunca. Olha que coisa linda, né? Quando somos totalmente de Cristo, somos mais de nós mesmos do que nunca. Porque é como se a nossa identidade, quem realmente somos, não estivesse em nós, mas sim uma parte. E essa parte está sendo construída. E a totalidade dela está em Cristo. E quando nos achegamos a Cristo, nós não encontramos apenas a Cristo, mas nós encontramos a nós mesmos. E quando nós corremos atrás do próprio rabo, como um Ouroboros, por exemplo, que fica renascendo e voltando da sua própria subsistência, é incrível porque se você corre atrás de você mesmo, você nunca vai se encontrar. Mas se você corre atrás de Cristo, você encontra Cristo, você encontra a si mesmo, você encontra prazeres que você nunca imaginou antes que existiriam. Porque Cristo, a obra redentora da cruz, ela nos trouxe paz. Ela nos trouxe paz com Deus, ela nos trouxe paz com nós mesmos, ela nos trouxe paz com o próximo, ela nos trouxe paz com a criação. Então, o meu maior pedido nesse vídeo para você que está me ouvindo, me assistindo, é: desfrute da paz que Cristo lhe deu. Desfrute do presente que Cristo lhe deu, que é a paz com Deus, paz com você mesmo, paz com os teus irmãos e paz com a criação.
Comece a olhar para as pequenas coisas e encontrar prazer nelas. E aí então, você será muito mais parecido com Cristo, vai amá-lo muito mais e você vai ser muito mais parecido com você mesmo. E essa é a mensagem de hoje. Espero que isso edifique a sua vida. Tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite e até a próxima. Falou!